Olá, vencedor, olá, vencedora, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um quadro de entrevista com os winners do nosso clube. E eu estou hoje aqui com um vencedor, com uma história que me emocionou e eu tenho certeza que vai te emocionar. Mas muito mais do que emocionar, me inspirou e eu acredito que vai inspirar você a ter uma fé maior, a ter uma força maior, a ter uma comunhão maior com Deus, porque sabe aquelas coisas assim, isso não acontece comigo, e um belo dia acontece. O Marcelo tem essa história, um belo dia aconteceu e ele vai contar para nós essa história de superação, de algo que ninguém gosta, mas o Marcelo, ele teve que enfrentar um câncer, há 4 anos atrás, a vida estava indo tudo bem e de repente, esse muro na frente, né? E que não foi nada fácil para superar. Marcelo, além de ter essa história linda, é um empresário de sucesso aqui da nossa cidade, de Guarapuava, um pai de família, um cristão atuante na igreja. E eu quero deixar ele falar, contar um pouquinho da sua vida, dessa história. E nós vamos aqui, nessa troca de informação, eu tenho certeza que você vai pegar alguma sacada boa, algumas mensagens muito boas para a tua vida. Marcelão, me fala um pouco, quem é o Marcelo, casado, tem filho, o que faz da vida? Que nem você falou, eu sou casado com a Janaína, 19 anos. 19 anos, que legal. E isso, tenho 2 filhos, a Maria Eduarda e o Pedro Henrique, né? A Maria Eduarda fez 18 anos semana passada. E o Pedro Henrique tem 12 anos. Isso, trabalho no negócio da minha mãe, que nós já temos há mais de 50 anos, né? Regina Papelaria, já vou fazer uma propaganda aqui, né? Quem é de Guarapuava é praticamente impossível não conhecer, né, a Regina Papelaria. E um abraço para a dona Regina, que é uma mulher extraordinária também. Tá, continua. Tá. E em junho de 2016, eu estava numa fase da minha vida que eu estava fazendo corrida de rua, eu e minha esposa, e a gente, digamos assim, seria a fase mais saudável da minha vida. E numa dessas corridas que a gente foi Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 46 anos. 46 anos, uma fase saudável, tudo bem resolvido, correndo daí? Correndo, e numa dessas corridas que a gente foi para Curitiba, me saiu uma bolinha no pescoço. E eu fui lá na enfermaria do shopping em Curitiba, que nós estávamos no shopping Barigui, e a doutora diagnosticou que podia ser cachumba. Ela falou que tinha um surto de cachumba na época, até tinha umas funcionárias da loja que estavam afastadas por cachumba, e daí ela me tranquilizou e falou, só não vai fazer esforço físico que pode ser cachumba. Eu voltei para Guarapuava na segunda-feira e fui no Dr. Amir. Esse é o primeiro anjo da minha vida, porque amigo de infância, o Dr. Amir, né? Eu cheguei no consultório e ele apalpou essa bolinha que tinha saído no meu pescoço e falou, Marcelo, eu não gostei dessa bolinha aqui, eu gostaria que você visse melhor. E pegou e ligou para o Dr. David, esse segundo anjo que Deus colocou na minha vida. Ele ligou para o Dr. David, o Dr. David muito pronto, pegou e já me atendeu e também falou que não tinha gostado dessa bolinha que tinha no meu pescoço ali e pediu para a doutora Flávia Vermont fazer uma biópsia ali no local. E eu saí dali, estava um pouco assustado, porque todos os médicos, eu entrava e já saía, mas tinha que ir para outro, né? Daí a doutora Flávia fez a biópsia e mandou para São Paulo. Essa biópsia demorou uns 3 dias e veio como indefinida. Para ajudar? Para ajudar, veio indefinida. E agora, tem problema, não tem problema? Daí o que acontece? O Dr. David falou para mim, não, Marcelo, nós vamos ter que sacar essa bolinha com uma cirurgia mais complexa, vamos marcar essa cirurgia e daí lá a gente pega e manda todo o material para São Paulo e eles têm uma ideia melhor, eles vão poder... Então a gente fez a cirurgia e ele me contou antes da cirurgia que ele ia congelar com nitrogênio essa bolinha, esse tumorzinho, né, que ele tirava, e que se ela congelasse normal não era nada, mas se ela congelasse e tipo apodrecesse, ela esfarelasse,
ela é bem provável que ela podia ser um tumor, maligno ou benigno. E a gente fez, era anestesia geral, tal, fizemos a cirurgia, ele tirou, congelou e ela esfarelou. Então a gente já sabia que era um tumor. Mas ele falou, Marcelo, isso pode ser tanto maligno quanto benigno, não se preocupe. E quando começar aqui, nós temos o ânimo aqui em Guarapuava, você vai fazer o teu tratamento, é uma coisa hoje em dia corriqueira, não tem problema. Eu falei, não tem problema, doutor David. Peguei e fui no sacrário, eu, graças a Deus, sou muito religioso pela história da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que tem uma fé, eu não tenho 1% da fé que minha mãe tem. Então eu sempre, graças a Deus, tive muito exemplo dentro de casa. E minha mãe sempre falou, a gente queria alguma coisa, minha mãe falava, vá no sacrário. Sabe, eu demorei 20 e poucos anos da minha vida, foi quando eu fiz o cursilho, para entender o que era aquilo que minha mãe falava, vá no sacrário, né? Que legal. É tão fácil, as respostas, todas as respostas da ali com o dono do mundo, pergunta para todo mundo, pro pai, pro pai, né? Daí, que legal. Então eu fui no sacrário e falei, ó pai, eu sou teu, o que você quiser de mim, eu sou teu. Que sabe, fé. eu me resignei muito e falei assim, sou teu, porque eu sou muito devoto de João Paulo II, e ele falava sempre daquele trecho da Bíblia, não tenhais medo, né? Não tenhais medo. Então aquilo lá, para você encarar a coisa que o que era para você, você tem que abraçar Jesus e caminhar, né? Então eu fui no sacrário, saí do sacrário e fiquei esperando naquela angústia, naquela coisa. Só que se passaram 56 dias e eles não sabiam o que era. Daí eu liguei para o Dr. David e falei, Dr. David, eu não aguento mais, tal. Daí ele falou, Marcelo, vou ligar lá em São Paulo e vou ver. Ele pegou, ligou e já me chamou para mim subir lá correndo. Eita! Daí eu cheguei lá assustado. Aí o coração nessa hora dispara. Mas e como, né? Daí eu cheguei assustado lá e ele falou, Marcelo, lembra que eu te falei que podia ser maligno? Eu falei, sim, doutor, lembro. Ele falou, pois é maligno. Eu falei, então vamos começar o tratamento, né? Ele falou, só que infelizmente você não vai poder fazer esse tratamento aqui em Guarapuava. Você vai ter que fazer em Curitiba, porque nós não temos estrutura, porque é uma coisa mais agressiva, e nós não temos estrutura para fazer aqui em Guarapuava. Você vai ter que ir para Curitiba. E daí, aquela hora caiu o meu chão, né? Porque ele falou, você vai ter que fazer ambulatorial, coisa arada, porque é internado, são ciclos... Que coisa, hein? São ciclos que você vai precisar fazer todo dia de quimioterapia, e é um tumor bastante maligno, ele pode espalhar no teu corpo por horas, né? Eu podia já estar com metástase no corpo inteiro, mas eu não tinha nada de metástase, graças a Deus. E como eles não conseguiram explicar isso, você não ter uma reação assim de dor? Esse aí já foi um pouco mais para frente, né? Mas o doutor falava que era porque a doença ainda não tinha se manifestado. Não estava progredindo. Isso, não tinha progredido, mas eu tinha doença, mas não tinha progredido. Daí ele falou que a partir do momento que ela desencadeasse, podia. Só vamos fazer uma parte. Caramba, 41 anos nessa época. 46 anos nessa época. Cheio de vida, na melhor fase ali, atleta, correndo corrida de rua, né? A vida bem resolvida, e de repente escutar tudo isso, como é que sente o coração? Aonde que vem força? Como é que foi essa tua experiência de ouvir tudo aquilo ali? Minha força sempre foi em Deus, eu sempre coloquei assim como se fosse alguma coisa que eu tinha que enfrentar. Que eu tenho o exemplo da minha mãe, né, que eu já te contei, depois posso... Então eu sabia que aquilo era para mim e eu tinha que enfrentar. Nesse inteirinho eu ia na missa todo dia, o evangelho sempre se encaixava, sabe? O evangelho é uma coisa tão linda, tão rica, que se você quiser puxar ele para a tua vida, para o teu cotidiano... Né? Olha a dica aí. Isso, ele sempre vai encaixar na tua vida, sabe? Então... Eu também fui nos freizinhos também, eu adoro ir nos freios. Daí eu cheguei lá nos freios, eu tenho meu amigo Robertinho, eu pedi para ele me dar a unção dos enfermos, sabe? Que legal. Eu aceitei bem, sabe? Porque, que nem eu falei para você, meu pai faleceu, eu tinha 33 anos.
Eu já tinha 46, então eu falei, pai, se for a minha hora, eu não quero, vou fazer o quê? Né? Mas se o senhor acha que é a minha hora, o senhor pode me levar, não vou. Mas se o senhor achar que tem um mínimo de chance de eu ficar aqui, eu adoro a vida, amo meus filhos. Meu filho na época tinha 9 anos, não 8 anos, minha filha tinha 13, sabe? Foram os maiores heróis da minha vida aqui, foi minha filha e minha mulher. Sabe, o Marcelo não foi nada, porque que legal. A minha mulher, assim, foi uma pessoa que, se não fosse ela, eu não tinha 10% da força do que eu tive no tratamento, porque ela sempre foi uma guerreira, ela sempre chorou no canto, que nem Maria, sabe? Aceitou, mas ela foi uma guerreira. Meus filhos, então, eles chegavam na escola e todo mundo, ai, o teu pai, não sei o quê, e todo mundo começava a vasculhar, assim, sabe? Então, meus filhos passaram uma barra bem forte, mas foram os que me deram força para mim poder fazer, para mim aceitar e lutar pelo negócio, né? Pela minha doença. Pela tua cura, né? Pela minha cura, isso. Tá, e aí recebeu essa baita notícia e daí qual foi o próximo passo? Daí eu peguei e a minha mãe tinha uma conhecida em Curitiba que ela tinha um cunhado que era um dos grandes lá, dos médicos, dos bons médicos lá do Einstein, em São Paulo. Uhum. E daí o cara me ligou aqui em Guarapuava e eu contei a história para ele e ele falou, Marcelo, é impossível, Marcelo. Se você tem isso aí que eles falam que você tem, você tinha que estar tomando morfina, você estava bem debilitado, mas você me fala que corre, que tal, que acontece. Eu gostaria que você viesse aqui em São Paulo para mim fazer ter certeza que o seu laudo era certo. Para mim fazer diagnóstico para ver se é isso mesmo. Eu peguei o ônibus no mesmo dia, eu e minha esposa, descendo em São Paulo e fomos no Einstein. Eles me vasculharam de cima e embaixo. O cara chegou lá, o médico, né, no segundo dia, e falou, ó, Marcelo, eu não sei como, mas é isso aí mesmo. Vamos ter que ir para químio, para guerra. Era um câncer e era maligno. Isso, era um câncer, era maligno e era altamente agressivo. Que era nas células que eles chamam crianças, que são células que se renovam em horas, assim. E elas não aconteciam na tua... Não, acontecia, mas eu digo, porque daí o câncer, como é um tumor, o que acontece? Quanto mais agressivo, ele vai se espalhando mais, né? Então, como são células, por exemplo, quando você tem um câncer de mama, você tem um ciclo de 21 em 21 dias, que é o tempo daquela célula, né? O meu não, o meu era diário, porque já era um linfoma de Burkitt, né? Então ele é no sistema linfático, no sistema que produz toda a defesa do organismo. Que coisa! Daí o médico queria começar a quimioterapia lá e eu, por questões econômicas e logística, falei, não, já vou fazer em Curitiba, no Erasto. Uhum. E peguei e fui começar em Curitiba, no Erasto. Foi num domingo. E uma das coisas que eu sempre tentei fazer foi que eu nunca me entreguei para a doença. Eu sempre falei assim, pega essa sacada aí, vencedor. Eu sempre falei que eu tinha Deus. Deus é tudo, né? Deus é o Criador, é tudo. Então eu tinha Deus e Ele estava no comando, não era mais eu. Lá no começo do tratamento eu fui na igreja e cheguei para uma imagem de Nossa Senhora que tinha na igreja e falei, eu estou deixando meu tumor aqui para a senhora leva lá para o seu filho e veja o que ele quer resolver, né? Que legal. Então, nesse sentido, minha mãe falava que ela ia comigo, me acompanhava, minha esposa, ela sempre falava, eu ia para Curitiba, eu ia dirigindo, porque eu não tinha nada. Daí minha mãe falava, Marcelo, vai no banco. Eu falei, não, vou dirigindo. No primeiro ciclo, eu parei em Palmeiras ali e encontrei o Ironi Spudaro. Uhum. E eu pedi para ele me dar uma bênção ali em Palmeiras. Daí o Ironi veio, pegou no meu pescoço e estava eu e minha irmã. O Ironi pegou no meu pescoço, me deu a bênção. Naquela hora eu senti um calor, uma coisa. E eu sabia que eu estava curado e que eu ia me curar. Daí, na segunda-feira, eu tive que tirar o licor da medula, né? Uhum. Tive que tirar também do sistema ósseo e da medula espinhal também, tirar o licor, né? Daí
foram me preparando, tal. Eu tive que colocar um catéter que eu tenho aqui até hoje, eu tenho que ficar 5 anos, que era para tomar as quimioterapia, né, mas para não estourar as veias, tal. E daí eu me internei no Erasto na primeira segunda-feira. Mas sempre muito tranquilo, muito calmo. Sempre eu brincava muito com as enfermeiras. Nossa, como eu ficava aqueles 15 dias que se transformavam em 20, 25 dias. Então eu ficava sempre animado, sabe? Eu sempre aceitei aquilo. Eu sou um cara elétrico, isso tudo. Mas eu sabia que aquela hora era a hora que eu tinha que... Se você me vê na rua, o seu Lerdo me conhece, eu sou um cara totalmente hiperativo. Mas lá eu aceitei, eu me resignei, eu acalmei. Eu sabia que aquela hora era a hora que eu tinha que carregar as baterias, que eu tinha que aceitar, né? Então, chegou no Erasto, a gente foi conhecer o Erasto, tinha uma capela muito linda lá, tinha um Jesus da Misericórdia, que para mim, é a figura de Jesus que mais se encaixa comigo, é o Jesus da Misericórdia, porque misericórdia é divina, né? O perdão, a gratidão é tudo humano, mas a misericórdia, o perdão de Deus mesmo é só Deus, né? Então é uma coisa assim que... Daí eu comecei meu tratamento, foram 4 ciclos de 15 dias, mas como eu te disse, sempre alongava mais. E eu podia sair, quando fechava o ciclo, eu podia sair, podia vir e ficar 2 dias aqui em casa, que normalmente era sábado e domingo. Daí na segunda-feira a gente começava de novo, porque não podia dar tempo da doença, né? Então, era muita coisa. E quanto tempo foi isso? Durou mais ou menos 4 meses e meio, 5 meses. Quase 5 meses. Caramba, olha vencedor, você está prestando atenção. Olha que resignação, que fé, como é bom a gente estar em comunhão com Deus, porque a gente nunca sabe o nosso dia de amanhã. Mas quando a gente está em comunhão com Deus, essa força divina, ela nos faz agir, a gente até nem acredita, como você falou, dá a impressão que não é nem a gente reagindo daquela forma, porque sobe realmente uma energia, uma força extra a mais, que nos faz ter aquela tranquilidade ali, e que tudo isso favorece também a recuperação. E como, que nem eu contei para você, nesses 4 meses e meio de tratamento eu comunguei quase todos os dias. Acho que se eu não comunguei 1 ou 2 dias foi porque daí eu estava muito debilitado, que eu não estava... Mas os médicos falavam para mim, Marcelo, é melhor, porque eu ficava num setor isolado do Erasto, onde só as pessoas muito grave, elas ficavam ali. Então a gente entrava naquela segunda-feira num corredor, devia ter uns 20 leitos, e nesse corredor só tinha pessoas bem complicadas, assim, complicadas em termos de saúde. E os médicos aconselhavam a não comungar, a não ter contato com pessoas. Mas eu falei que não, que a minha fé é aquilo que ia me curar. Os remédios, claro, a gente não pode ser cético e também não pode ser que só Deus vai curar. Não, Deus vai te curar se você procurar o tratamento adequado para aquilo. Se você aceitar a tua doença, se você tiver força. Porque eu te digo, a partir do momento que você se entrega, eu via isso lá no Erasto, assim, a gente entrava, e o que acontece? Quem sabe da hora da gente é só Deus. Isso eu aprendi no Erasto mais ainda, eu aprendi na vida e aprendi mais ainda, porque chegava aquelas pessoas lá que o médico desacreditava por total a pessoa. Falava, esse aí só vai entrar aqui, pega, já abandona, porque esse aí tem 2 dias de vida. Passava 2, passava 3, passava 4, passava 5, passava 20 dias, o cara saía dali melhor do que tinha, melhor do que tudo mundo que estava ali. Daí, em compensação, chegava a gente ali, o médico falava, não, isso aí é só um pontinho, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e daí você pega e daqui 2 dias você vai embora. Dali 2 dias aquela pessoa tinha faltado, aquela pessoa não estava mais ali. Porque, sabe, eu teve uma fase dos meus ciclos que eu precisei transfundir sangue, transfundi 3 vezes sangue, transfundi 2 vezes plaqueta, e teve numa dessas fases que não podia me dar um pouco de febre. Porque se você tem febre, é sinal que tem alguma infecção. Se você tem infecção, você não vai aguentar, porque dificilmente o câncer te mata.
O que te mata é o tratamento do câncer, porque ele destrói todo o teu sistema de defesa. Então, nesse inteirinho você pega uma gripe e te dá pneumonia. Nesse inteirinho você pega corta o braço, que é uma coisinha lá que o teu corpo mesmo elimina, você não tem aquele sistema imune, você pega... Olha só. Daí eu estava no quarto, estava bem debilitado, estava bem pouquinha febre, era quase 38. Chegou um médico, eu me lembro até hoje, e falou assim, eu acho que você não vai morrer hoje. Daí eu fiquei brabo, aquilo me ferveu o sangue, assim, eu estava debilitado, mas aquilo me deu uma... Eu peguei, olhei para ele e falei, doutor, não conheço o senhor, estou vendo agora, eu vou morrer o dia que Deus quiser, não vai ser o dia que o senhor falar que eu vou morrer. Sabe, assim, aquela coisa me deu uma força, porque eu sempre acreditei, sabe, né? Eu sempre pus Deus na minha vida, sempre, em todos, nesses 4 meses e meio, eu tive várias provações de Deus, assim. Nossa, quando eu teve uma época, assim, que era 2 horas da manhã, eu tinha voltado para o apartamento, tinha saído do ciclo, e o médico tinha pedido para mim fazer um exame de sangue. E eu fiz lá em Curitiba o exame de sangue, eu estava no apartamento, 2 horas da manhã tocou meu celular. Daí era porque o laboratório tinha mandado o resultado do exame. E nesse resultado veio que eu não tinha plaqueta, que eu não tinha leucócito, que eu não tinha nada. Como se você pegar um exame daqueles que você faz rotineiro, assim, pega lá colesterol 0, triglicerídeo 0, não sei o que 0. Nossa. O meu era assim, sangue, quase anemia lá, estava 8. Plaqueta 0, leucócito 0, neutrófilo 0. Então era tudo 0. E 2 horas da manhã eu falei, meu Deus do céu, e agora? Peguei e liguei para o médico falou, não, Marcelo, se acalme. A gente sabia que era assim, você não podia ter saído do hospital assim, mas amanhã cedo você vai, se interna e tal. Então, sabe, daí eu simplesmente peguei o terço, fiquei rezando, eu sempre me apeguei a Deus. Não me apeguei, eu aceitei o que Deus tinha para mim e eu sabia que Ele ia me tirar dessa. Então, foi uma das coisas também que eu aprendi, porque quem chegava lá e estava com a doença, chegava no Erasto, assim, naquele corredor, a gente entrava em 15, 20 pessoas, chegava na sexta-feira, estava eu no quarto, eu falava, putz, só eu no corredor. Eu falava, putz vida, será que agora é o meu dia? Será que... O resto já tinha ido embora. Daí aquilo vai minando o teu psicológico. Infelizmente, a pior coisa do câncer, e é uma das coisas que eu aprendi, e que toda pessoa que tem câncer, eu faço questão de ir contar, faço questão de dar uma força, é você não se entregar, é você ter força. Porque a primeira coisa que o câncer faz é destruir a pessoa fica sem chão. Então você tem que ser forte, Tudo que você pensa hoje, que eu sou um vencedor, eu posso, você pode também, quando você está com um tumor, quando você está com câncer. Se você acreditar. Porque se você não acreditar, para você ir é a coisa mais fácil do mundo. E o meu é acreditar em Deus, porque eu fui criado sempre, eu acredito muito em Deus, sou muito temente a Deus, eu acho que não move uma palha daqui das nossas vidas sem que seja Deus, sabe? Então, só que Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, Ele é tão rico de bondade, de piedade, que Ele deixa a gente fazer o que quiser, né? Deixa a gente no livre. E daí quem provoca as coisas na gente é a gente mesmo. E nessa hora a gente tem que, né? Infelizmente, ele sempre falou, eu não me considero um santo, não me considero nada, sou um pecador. E ele sempre falou que ia estar com um pecador, que ele nunca estava com um santo, porque santo é só ele, né? Quem precisa de médico são os doentes, quem precisa de remédio somos nós, a vida inteira não falo, só que eu acho que a gente tem que acreditar, tá? Não é da boca para fora. Se eu falar, eu posso, nessa hora você também pode, só que você tem que acreditar. É nessa hora que você vai mostrar que você acredita, é nesta hora que você vai pôr fé. Eu, cada vez que eu comungava, aquilo me nascia, era melhor do que eu tomar, porque era Deus vivo que estava dentro de mim, né? E eu acredito, se é a coisa que eu mais acredito é nesse Deus vivo, nesse Deus que cura, nesse Deus que... Né? Marcelo, tem que aplaudir essa tua história, que legal.
ter... Quase 5 meses de tratamento, isso aconteceu em 2016, então já estamos aí 4 anos e pouco. Está bem agora? Graças a Deus. Muito superou. Bem. Gente, olha que história linda. O nosso tempo aqui avança rápido. Mas eu queria contar, quando a gente conhece o Marcelo da igreja e a gente rezou também, né, porque a gente soube dessa situação. Isso que é uma coisa bacana também, você está em comunidade, porque todo mundo, a gente se une, todo mundo. O Marcelo é uma pessoa muito querida, a mãe dele nem se fala, e é uma família, Gomes, né? Família de vocês, uma família muito querida aqui na nossa cidade. Então quando a gente soube, porque é um cara do bem, né? Todo mundo é ser humano, todo mundo é filho de Deus e merece, mas tem pessoas que sabem que sempre é do bem. Então quando aconteceu com o Marcelo, eu lembro que eu e minha esposa, a gente rezou, ficou preocupado, puxa vida, né? Uma pessoa tão do bem, né? E não é brinquedo não, né? Como você falou, chegava lá, tinha 20 pessoas, daqui a pouco 19 tinham morrido e caramba, será que vou eu agora? Porque não é aqui o Marcelo está falando com toda essa tranquilidade, porque é uma pessoa de fé, mas o câncer que ele enfrentou, a doença que ele enfrentou, o tratamento que ele enfrentou, não foi nada moleza, foi nada moleza. Então, quando eu soube dele lá voltando, né, para a igreja, voltando a servir, falando, uau! E, então eu tinha que contar essa história. Faz tempo que eu falei para ele, Marcelo, nós precisamos contar essa história, porque talvez você que esteja aí do teu lado, talvez esteja com um probleminha desse tamanho e fazendo isso. E só que você tem a mesma força que o Marcelo, tem a mesma força que eu, porque você também é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Então, o que é o lance? É você, dentro aí da tua religião, dentro da tua crença, se apega com Deus. Deus, aqui nós somos católicos e nós temos os nossos caminhos, né, para se aproximar de Deus, que é a comunhão, a missa, o terço, mas são caminhos, né, que nos levam a Deus. Dentro da tua religião, dentro da tua crença, procura um caminho, tá? Procura um caminho. O caminho não é o mais importante é que você chegue até onde precisa, que é estar em conexão com o Criador. Quando a gente está com essa conexão com o Criador, literalmente não nos falta força, não nos falta sabedoria para agir, reagir diante de tantas circunstâncias, né? Jesus falou, no mundo haveis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Então quando a gente tem essa conexão com Jesus, com Deus, com esse povo do céu, a vida aqui na terra fica mais fácil, mesmo que a gente tenha que enfrentar essas pedreiras da vida. Marcelo, olha que gratidão eu sinto de você ter me dado a honra de te entrevistar, me contar essa tua história. Eu tenho certeza que nós vamos ter aí retornos bem positivos dessa tua partilha. E já estamos aqui no Natal. Eu queria fazer essa história como uma mensagem de Natal, porque é uma mensagem de fé. Tá? No Natal, muitas vezes, muitas pessoas perdem o espírito do Natal. Né? Natal não é comprar presente, né? Não é o Papai Noel. O que é o Natal? É o nascimento do nosso Salvador, né? Do nosso Salvador Jesus Cristo. Exatamente. Então, deixa aí uma mensagem para essa galera do clube, para tantas pessoas que vão aí assistir aí através da internet. Deixa uma mensagem final aí. Eu acho que a mensagem final que eu tenho que deixar é que tudo na vida da gente, a gente tem que entrar com confiança. A gente não pode ter medo. A gente tem que saber que a gente tem uma pessoa que é muito maior que nós e é por nós. E assim, durante todo o meu tratamento, teve várias passagens e sempre eu pedia para Deus, sempre peça para Deus. Só que o tempo de Deus é um pouquinho diferente do da gente, porque a gente pede e já quer receber agora, e não é assim que funciona. Deus é todo dentro do tempo dele, e foram várias coisas que nesse tratamento não foi só coisa bonita assim que eu estou contando agora, que nem esses tempos atrás minha irmã falou, nossa, você fala como se não tivesse sofrido nada. O sofrimento não existe, o sofrimento passa. O que fica é a glória, o que fica é o bom da coisa. E assim,
espere. Eu pedia para Deus, de repente, quando eu já estava quase me entregando, quando eu estava desanimando, vinha a resposta e era aquela coisa mais linda. Daí eu olhava assim para o meu Jesus da misericórdia e eu falava, Pai do céu, eu sou tão fraco, sou tão, falho, que eu não tenho, sabe, fé. Eu pedia, quando o padre ia lá me dar a comunhão, eu pedia para comungar e eu pedia para me confessar, desculpe, e eu falava para ele, Padre, eu não tenho fé, eu tenho vergonha de mim. Ele falava, não, Marcelo, espere. Então, sabe, no momento mais difícil, aquele momento mais difícil, Deus está sempre do teu lado, mas naquele momento mais difícil Ele te levanta. Você não percebe isso, mas Ele te levanta. Aceite, confie. Se você confiar, eu tenho certeza que já é 90% do teu tratamento garantido. Só confie. Aceite, confie e se aproxime agora cada vez mais do teu Criador, se aproxime de Jesus, nosso amigo, nosso Salvador, e viva esse Natal da melhor forma possível. E a melhor forma possível é sempre tendo Deus no coração, olhando o outro como irmão, como irmã. Jesus foi tão radical, ele falou para a gente amar até os inimigos, porque ele sabia que nós somos todos filhos do mesmo Pai. Então, perdoe nesse Natal, cuida da tua saúde, mas cuida da tua saúde espiritual também, porque ela vai te dar a garantia de que não existe desafio que seja maior do que as tuas forças de vencer. Eu agradeço muito pela tua atenção, mais uma vez, Marcelo, agradeço de coração. Dona Regina, espera aí que eu quero contar a tua história, porque também você é um vencedor, porque é filho de uma vencedora também. E gratidão, você que está aí nos ouvindo. E lembre-se, se você ainda não faz parte do clube, se cadastre no nível gratuito, venha fazer parte desse projeto, venha se unir, vamos fazer uma grande união de pessoas do bem, de pessoas que querem vencer, mas vencer do jeito certo. Não adianta só vencer. A alegria está em quando você vence, mas do jeito certo, respeitando as regras, respeitando as leis de Deus, respeitando o outro. Esse é o grande propósito do Clube dos Vencedores. É vencer, mas não é vencer a todo custo, é vencer sempre do jeito certo. Então, faça o teu cadastro através de quem te indicou este vídeo. Se você não teve ninguém que indicou o clube, se cadastra através do site, entra lá no site, você vai saber como. E o Marcelão também vai fazer o cadastro dele aí no projeto, porque vencedor tem que estar no Clube dos Vencedores. Aqui no clube a gente tem um gesto que é winner, tá? É um gesto de vitória, o V de vitória. Então nós vamos encerrar aqui. Lembre-se, em essência você é e sempre será o winner, vencedor, vencedora, porque nós somos a semelhança de um Deus forte, de um Deus poderoso, de um Deus criativo, de um Deus feliz. Forte abraço, que Deus te abençoe muito. Tchau, tchau.